Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos ajuda o nosso fiel e verdadeiro Jesus Cristo, aquele que nós depositamos a confiança. Ele nos ensina: a quem muito confiado, muito lhe será cobrado. Aqueles que anunciam o Evangelho, a palavra faz a analogia como um sentinela, onde a incumbência, quando vem o inimigo, é tocar o chofar, a fim de que o pessoal esteja vigilante. Onde a palavra fala que em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor que guarda a cidade. Assim, se ele tocou o chofar e o povo se alertou, assim como aqueles que se perecessem, não derramaria o sangue sobre ele, uma vez que ele cumpriu o papel de sentinela na vigia. Mas a palavra diz que aquele que não vigia e na verdade não toca o chofar, e se aquele povo pereceu por conta de não haver cumprido o papel de tocar o chofar, o sangue daquelas pessoas que derramaram, na verdade, se recai sobre ele. Assim são aqueles que anunciam o Evangelho. Se algum foi negligente no ensino, não perseverou segundo o Senhor nos ensina tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim, se anunciar algo diferente do Evangelho do que nós anunciamos, até mesmo nós mesmos, como até mesmo o anjo do céu, a palavra diz, seja anátema. E assim se desencaminha o povo por aquilo que é falso. A palavra diz que o sangue daqueles que pereceram por dar ouvido à sua heresia recai sobre eles. Por isso que a palavra diz que os que ensinam serão cobrados com mais rigor, porque não prestarão conta somente da sua alma, mas também se foi negligente no ensino, e aquelas almas que confiaram na sua heresia pereceram por conta do seu falso ensinamento. Por isso o Senhor nos ensina a sempre não sejais mestre entre vós, e antes anunciai pelo Espírito, que é pronto e experimentado em toda boa advertência, tanto nesta vida como para se alcançar a ressurreição do último dia. Por isso nós sempre seguimos segundo o temor, que é o princípio da sabedoria, e anunciando em espírito e em verdade, para que não sejamos dos hipócritas que desencaminham o povo, mas antes daqueles que são prudentes em exortar o povo. É certo que se aqueles que não deram ouvido naquilo que se anuncia segundo a verdade, e se seu sangue é derramado, não recai sobre aqueles que usaram da franqueza, onde a palavra diz que melhor a exortação franca e sincera do que os lábios bajuladores, que na verdade não têm zelo nem pela sua própria alma, quanto mais tem o propósito de cumprir o segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Porque aquele que não tem zelo pela sua alma não terá para com os outros. Onde a palavra diz que, por estarem influenciados pelo ladrão, a sua finalidade é roubar, matar e destruir. Por isso, estejais sempre atentos e buscai em Cristo, assim como nós buscamos,
sejais seus imitadores, estejais sempre com os ouvidos atentos, porque ele é apto para nos instruir em toda boa obra, que se aperfeiçoa a nossa fé, para estarmos sempre na vigilância, vivendo dia após dia, como se fosse aquele grande dia, aonde estamos sempre aptos para adentrar as regiões celestiais, não por si mesmos, porque por si ninguém consegue, mas sempre sendo conduzidos pelo seu Espírito, assim como nós somos, e não falamos por si, mas segundo o seu Espírito, e aquele que tiver ouvidos, esteja sempre apto a ouvir o que ele nos diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.